Legal, muito bom dia. Estamos chegando com o nosso Zona Esportiva. Hoje é quarta-feira, hoje é dia de decisão da Copa do Brasil e hoje também quero mandar um abraço muito especial, né? Eu sei que o Bandeira que está hoje comigo aqui não gosta muito, né? Não é muito fã, mas hoje é o Dia Nacional do Samba, então temos que fazer essa referência aí a todos os meus amigos sambistas, né? E que comemoram hoje o Dia Nacional do Samba. Muito bom dia para você, está no ar o Zona Esportiva. No jornal. Legal, de volta então com o Zona Esportiva. Obrigado pelo carinho de você estar conosco, você que nos assiste através do canal 19 da NET, ou então através das nossas plataformas, no iPhone, no iPad, no tablet, você coloca ali, ó, santamaria.tv.br, TV Santa Maria ao vivo, nos assiste em qualquer parte do mundo. Falei ontem, está aqui ao meu lado, meu amigo Rodrigo Bandeira, né? Novo técnico do Rio Grande Futebol Clube, acompanhado do nosso presidente, José Luiz Codem, né? E que realmente para nós é motivo de orgulho, de satisfação poder receber o Bandeira, que é uma pessoa que teve uma passagem muito legal, que a gente teve o carinho, né, de poder conviver com ele em alguns períodos, né, bons, outros não tão bons, mas faz parte do futebol, mas era um cara que a gente sempre podia levar lá no nosso Roda Brasil, nas segundas-feiras de noite, trocar um passe muito legal com ele, sempre aberto, bem transparente, e agora está de volta. Seja bem-vindo aí, Bandeira. Obrigado por já vir aqui também no nosso Zona Esportiva. Naquela época não tinha ainda Zona Esportiva, né? Se tinha, tu não me convidou na época, né? Mas obrigado pelo convite, cara. Obrigado, prazer estar te vendo aqui de novo. E a gente teve bons momentos, como tu falou, conviveu bastante. Foi 2010, né, Bandeira? 2010, né? E a gente fica muito feliz, né? E acho que a comunidade esportiva, não só do Rio Grande, mas de Santa Maria, da região, né? Porque a gente sabe que, aliás, naqueles primeiros momentos, né, Bandeira, tu vinha de uma passagem já não tão expressiva, digamos assim, no futebol. Aí depois, inclusive, trabalhaste agora no ano passado na primeira divisão do União Frederiquense, né? O que mudou, né, daquela época para agora? Até ontem eu conversava com o Codem, ontem não, segunda, lá na rádio, né? E que até mesmo a própria estrutura do Rio Grandense hoje é uma outra estrutura, né, para te receber, né? Sim, com certeza, Mariel. Aquele ano, quando eu vim para cá, em 2010, eu fazia pouco tempo, acho que 3 anos que eu tinha começado como treinador e eu vinha de uma campanha boa no Panambi, né? Mas era fora, quando eu comecei em Sarandi, que foi uma campanha muito boa, foi a que talvez tenha chamado mais atenção e fez com que eu viesse para cá. E depois, são 6 anos praticamente, até começar o trabalho ano que vem, para uma retomada. Então tem 6 anos de experiência de outros clubes, de outras vivências, outras amizades, outras formas de entender o futebol. Então eu me sinto bem mais preparado, bem mais maduro para esse momento. Os resultados também eles balizam também o trabalho e até conversando com alguns conhecidos, e o Bolle é uma pessoa que eu tive bastante contato com ele, até com o Codem agora mais nas últimas semanas. Não é só a amizade que faz com que a gente vá para algum lugar, tem que ter o trabalho também, né? Então, os resultados, o trabalho e, acima de tudo, um bom relacionamento que a gente sempre teve. Eu acho que, somando tudo isso, fez com que a gente chegasse aqui com um projeto, uma ideia, sabe as dificuldades que a gente vai enfrentar, mas nada que assuste a gente. Legal. Presidente, e essa tacada aí? Né? Uma jogada de mestre, não? Não, Marião, é trabalho, é muito trabalho, é muita dedicação. É um trabalho de convencimento dos companheiros que fazem o Rio Grandense, e não são poucos hoje com a gente, e eu entendo perfeitamente que eles tivessem dúvidas quanto até a fazer futebol. E aí a gente foi conversando, mostrando a cada um que o Rio Grandense não pode parar e tem que pensar grande. Nós temos que pensar grande, nós não podemos ficar pensando num time. Eu digo que é um time franciscano, e eu usei essa palavra e todo mundo achou interessante, porque é um time dentro com limitações, mas nas limitações tem que ter criatividade. E aí, claro, aí a amizade pesa assim, Bandeira, quando tu tratas com um treinador que além de profissional é teu amigo e que
acredita também numa direção. Nós acreditamos no trabalho do Bandeira, o Bandeira acredita na direção do Rio Grandense, já trabalhamos juntos. E aí se começa. Então nós vamos, a partir de agora, construir o Rio Grandense da temporada 2016. Se fosse hoje, era uma coisa. Não, nós vamos construir e tenho certeza que com a mexida que deu com a torcida do Rio Grandense, com a própria comunidade de Santa Maria e região, e até estadual, porque o Bandeira hoje é uma referência. É um treinador que chegou em 5 campeonatos, 4 vezes praticamente, né, Bandeira, no topo do campeonato da segunda divisão, subindo numa jornada memorável, empatou em casa, foi lá em Farroupilha buscar uma vaga. Isso aí pesa. Então as pessoas estão empolgadas e eu acredito que se nós continuarmos trabalhando assim, nós vamos fazer aquele Rio Grandense que nós sonhamos e brigar por uma vaga. Até onde vamos chegar, não sei, mas nós vamos brigar, vamos ou não vamos trazer um treinador desse nível, trazer os jogadores que nós estamos gestionando com muita dificuldade, nós vamos montar para passar, nós não vamos passar pelo campeonato, nós vamos disputar o campeonato. O pessoal está te mandando um abraço, que o Gilson Alves, que é o nosso editor de esportes do Jornal Razão, né? Diz que nós somos um time grande, né? Já trouxemos aqui, né? Estamos na frente, né? Furamos eles, né? Na frente? Né? E em todas as frentes, né? O Alexandre também está te mandando um abraço, né? Diz que tua camisa está muito bonita. Alexandre sempre engraçado. Isso, vamos ver o que o Odinei mandou aqui também. O Odinei, que é o torcedor símbolo do Internacional de Santa Maria. Rodrigo Bandeira foi jogador do Inter de Santa Maria em 98. Era volante. Foi reserva do Jean. Não gostei dessa parte, mas tá aqui, né? Mas já era bom jogador. Jogava. Naquele ano o Inter subiu para a primeira divisão e o presidente era o Marqueto. Abraço a todos aí. Valeu, mano. Bacana, né? Já abraço, mostra realmente a nossa audiência, né? Esse feedback que o pessoal dá pra gente aí, a gente fica muito feliz, né? César Barros, o Foguinho. Agora sim vou voltar a ir lá no estádio dos Eucaliptos. Aí, ó. Viu que bacana, né? Todo mundo me diz Parabéns. Olha, muito legal, né? E o detalhe, né, que a gente espera, inclusive, é muito complicado isso que o Codei falou, né? O Bandeira e Tubo é um cara sabedor que está na Grande Porto Alegre, vive ali. Por exemplo, uma divisão de acesso como essa desse ano vai ser um campeonato de luxo, né, Bandeira? É uma vaga só, tudo bem, é uma vaga só, mas todos os jogos eles praticamente vão ser decisivos. Porque me parece que assim, com guardadas proporções, as equipes elas vão estar muito parecidas, né, Bandeira? Como é que tu também vê isso aí, projeta? São 2 campeonatos mesmo, o primeiro momento é garantir entre os que ficam e depois, quem sabe, buscar vaga. Como é que tu projeta? Porque você sabe que tem Pelotas, Caxias, Esportivo, né? O próprio Brasil do Farroupilha, União Frederiquense, quer dizer, só carne de pescoço, né? O osso duro de roer, São Luís né? de Juí, Avenida Santa Cruz. Tem... Marião, assim, a gente tem que pensar por etapas, né? A primeira etapa é começar bem, fazer uma campanha. Como é um campeonato que a primeira fase ela é relativamente rápida, né? A gente não pode ficar pensando em na 8ª rodada começar a reagir, tem que começar bem. Então o planejamento que a gente vai fazer é justamente para isso, é para a gente já ter uma equipe competitiva já desde o começo da competição. As coisas vão se encaixando, a gente conseguindo os resultados, a gente vai ajustando algumas situações. Isso que tu falou das equipes estarem muito parecidas é uma realidade do mercado. Me parece, é uma realidade do mercado. Folhas de investimento parecidas, algumas equipes um pouco mais, mas a questão do investimento financeiro não quer dizer que se vai investir na contratação certa. Estou vendo algumas equipes aí contratando atletas quase o dobro do valor que na verdade eles valeriam. Então, sim. Não é porque tu tem 100 mil reais que tu vai investir bem, tem que saber investir. Eu não tenho, até comentamos, né, quando eu lá no programa segunda-feira, eu não tenho nada a ver quem paga ou quem recebe, eu acho que todo mundo merece, com certeza. Mas tipo assim, ó, e é um baita no jogador, por exemplo, o Márcio Reis, que foi contratado pelo São Gabriel, eu tive a informação que ele recebeu um valor X de luva, 5 mil, vou dizer por quê, e mais 5 mensal, quer dizer, me parece aí que daqui a pouco tu até faz um certo desequilíbrio, né, Bandeira? Daqui a pouco tu bota o cara ganhando 5 e os outros que vão ser os trabalhadores lá ganhando 1.000, 1.500 também dá aquele desequilíbrio, né? E tu tem que ver lá na montagem, né, Mário, se é o cara realmente que... Tu deu um exemplo assim, mas a gente não tá usando uma situação no nome do atleta. Exatamente. Mas o cara que vai... Porque hoje está muito nivelado o futebol. Exatamente, tá muito nivelado. É onde eu quero chegar, é isso aí. A própria primeira divisão, se a gente vê jogador do Lajadense indo pro Veranópolis indo pro Brasil, do Brasil indo pro Passo Fundo, são... basicamente os mesmos atletas, não está se arriscando muito. E a divisão de acesso é a mesma coisa. Então, sabendo buscar. Tem atletas que depois que aconteceu o anúncio da minha vinda aqui para o Rio Grandense já estão me procurando. Atletas que a gente trabalhou, outros que já há algum tempo a gente não trabalha também sabem que
que a gente está no mercado, está num clube, querem trabalhar, então assim, tem que selecionar bem. Então, não é necessariamente ter dinheiro e saber investir, tem que saber investir com o que tem. Então, se a gente traçar um perfil do que a gente quer, que tipo de atleta a gente quer para montar uma equipe competitiva, para enfrentar bem a competição, eu acredito que a gente pode, ao menos uma estrutura básica de equipe, a gente pode montar bem. Bandeira, na época que tu estava aqui no Rio Grandense, né, tu veio com uma certa espinha dorsal, até a gente até brincou, né, quando ia no programa lá da República de Panambi. E que todos jogadores de qualidade, né, todos jogadores assim que realmente até ficaram marcados na história do Rio Grandense. E depois daqui você viu de uma baita uma vitrine para os caras, né? Isso aí também a gente tem que ter esse reconhecimento, né? E assim, ó, dentro dessa conjuntura de hoje, Bandeira, a característica do time, tu pretende fazer um time, por exemplo, diferente que era naquela época, do perfil de jogadores, a conjuntura até atual do Rio Grandense aí, que fez um bom trabalho na Sub-19, como é que tu pretende também equacionar tudo isso aí? Porque eu sei, e até a gente comenta, de que tu não vai formar um time, por exemplo, o ano que vem para jogar uma divisão de acesso com 6, 8 jogadores aí da base de titular. Tu vai usar 1, 2, né, Codê? Isso aí não tem como 3, né? Mas vão estar no grupo, né? A ideia da base não tem nem que se questionar, né, Marião? Eu acompanhei o jogo lá em São Leopoldo contra o Aimoré. Eu vi alguns bons jogadores, mas é aquela situação, é um jogo só numa situação pontual, até os 30 minutos do primeiro tempo, mais ou menos, estava 11 contra 11, depois o árbitro lá fez uma lambança, expulsou 2 do Grandense, então a capacidade de avaliação ela muda já, né? Então, mas até aquele momento, e até alguns ainda mantiveram uma regularidade, então chamaram a atenção, e eu estava com o meu auxiliar lá, o Marcelo Cupino, a gente estava vendo o jogo e a gente já teve uma ideia de alguns atletas, então não dá para tomar aquilo como referência nem para bem nem para mal, mas dá para servir como algum parâmetro de avaliação. Essa questão da base, me lembra ano passado quando eu cheguei no União, eu fui ver o primeiro jogo deles lá antes de assumir em Farroupilha e eu olhei assim para o time muito novo, eu olhei no banco de reserva só gurizada. A primeira coisa que eu falei pro pessoal de bom, e o clube tinha 1 ponto em 21 jogados e precisava 18 em 24 para escapar. Nós conseguimos 19. Então assim, eu disse para eles que nós temos que encorpar a equipe. Pode ter a gurizada, aqueles que vão ter o espírito da competição. Nesse momento nós temos que mudar um pouco o perfil. Então se a gente conseguir agregar experiência com pessoal novo, que também vai evoluir, a gente sabe que fizeram um belo trabalho aí na competição, embora a gente não possa ter acompanhado toda, mas a gente sabe pelo CODEM, pelo Bola e por outras pessoas, que foi um belo trabalho feito da base e é uma manutenção de trabalho também. Sem dúvida nenhuma, a gente vai ganhar, porque o atleta jovem já com experiência de competição, que tem capacidade de evolução, ele vai te dar um resultado muito mais rápido. Então se a gente conseguir agregar isso, a gente vai fazer uma bela campanha, com certeza. Presidente, como é que está a questão até do próprio retorno por parte da direção? Direção, na realidade, tu estava meio que só tu, né? Agora vai começar a encorpar lá, né, presidente? Não, Mário, eu tenho vários companheiros em vários setores que estão trabalhando, administrativamente principalmente, estão trabalhando e colocando o clube, dando a segurança de documentos, de contabilidade, de informatização da secretaria, quadro social, aqueles projetos que a gente está lançando com conselheiros, está tudo prontinho. Faltava a motivação de as pessoas aceitarem o projeto. E ela veio. Então, claro que nós teremos mais diretores em outros cargos, mas isso vai se acomodando naturalmente. Nós tínhamos que ter a motivação, como dissesse, é uma tacada, é uma jogada. Só que o Bandeira não é uma jogada, é uma certeza nossa de apresentar um profissional que mobiliza a imprensa, mobiliza o empresariado, mobiliza a torcida, é um alento para todo mundo. E a partir de agora, então, nós vamos fazer sim funcionar aquilo que nós íamos trazendo quase que conversando todo dia, explicando, mas não se agia. Mas nós sabíamos que tinha a hora certa, tinha uma série de fatores que nós tínhamos que, barreiras que tínhamos que derrubar, enfim, era uma equação de muitas variantes, até chegar a hora certa. E a hora certa foi segunda-feira, 18h30, quando realmente eu liguei para o Rodrigo Bandeira, digo, podemos confirmar tudo com conversação? Podemos. 19 horas nós publicamos no site, e aí começou essa movimentação que todo mundo sabe e acompanhou, que agora nós agora no Rio Grandense temos que saber aproveitar isto
e não fazer um fogo de palha. Não, nós temos que dar continuidade e vai acontecer. Bandeira, diretamente as contratações vão passar por ti, não, com o teu aval, porque, Lógico. né? Porque, Lógico. não, eu tô te falando isso. Não, eu como dirigente porque eu não tenho, porque todo mundo me conhece, talvez por isso que a gente está há 21 anos, ou ano 22, agora a gente está entrando no nosso programa, né? O próprio Atolini, que foi contratado pelo Inter, e sentado nessa cadeira eu perguntei para ele: Atolini, tu chegou e já tinha 20 jogadores contratados, né? Como é que fica? Né? Aí ele até foi muito simpático, disse: não, é que a maioria quando iam contratando iam me ligando para mim dar um aval, mas a gente sabe que não era verdade. Não sei. Né? Eu tô falando aqui, claro. falo não, transparente, Mário, não porque não, comigo não tem, né? Aqui... O próprio Paulo Henrique, quando chegou aqui também, estava bastante encaminhada a questão dele, até da permanência aqui. Tu viu o que o Sacol falou lá no programa na segunda-feira, então, e o Bandeira também me conhece, tá transparente. Como é que tá? Já tá elaborando? Como é que tá essa questão? Porque agora vem esse final de ano aí, o troço passa muito rápido, né, Bandeira? O pessoal, alguns jogadores vão aproveitar o máximo, algum tempinho de férias, alguma coisa. Como é que já tá? E vem contigo um auxiliar e um preparador físico, é isso, né? Os dois vêm profissionais que eu não tenho dúvida nenhuma que vão acrescentar, porque o auxiliar já tinha trabalhado comigo em 2007, no Cruzeiro, lá quando eu comecei, ele é ali de Porto Alegre, depois a gente ficou até um tempo sem contato, encontrei ele há uns 2 anos atrás, ele acabando os cursos da CBF, levei ele para o União esse ano, lá para o União Frederiquense, o pessoal adorou também ele, e não só pela ajuda dentro de campo, mas também fora, uma pessoa muito participativa. Estava no Novo Hamburgo agora na Copinha, queria manter uma possibilidade de a gente trabalhar junto, a gente conseguiu conversar, né, com a direção e encaixar isso. O preparador físico também, uma grata surpresa, uma pessoa fora de série, trabalhou, ele era auxiliar na divisão de acesso no Brasil de Farroupilha, ficou na Copinha como preparador, mas era um cara com relacionamento, um trabalho muito bom, todos os atletas trabalharam com ele, adoraram, e eu digo, eu acho que é o momento de dar uma oportunidade para esse rapaz, para ele crescer, então a gente quis montar uma comissão nova com o pessoal que vai trabalhar 24 horas do dia em relação a montagem de elenco, a avaliação. Ontem a gente já se reuniu e ele está fazendo um resumão para mim do que a gente tem no mercado, que tipo de atleta, quem tem, ele já até me passou por e-mail algumas coisas que eu pedi para ele, algumas avaliações de atleta, e a questão da contratação nunca vai ser uma imposição minha em relação eu quero isso e dessa forma. Não, a gente vai conversar sempre, uma coisa bem clara, a direção vai determinar, olha, Bandeira, tu tem isso para gastar e claro, tu vai atrás, mas sempre com o aval da direção. Tu sabe, né, que tanto serve para ti como pro Neneca, que, né, eu convidei ele, mas ele já não está mais aqui na cidade, que é o novo treinador do Internacional de Santa Maria. Essa questão toda agora, né, Bandeira, e a própria especulação da torcida é sobre quem vai ser contratado, quem vem, tu sabe, tu já formasse quantos times, né, e para nós, mas quem é que vem no Rio Grande do Sul? Todo mundo, hoje um monte de gente lá no jornal, na redação, o pessoal perguntando, Bandeira, quem é que vai ser contratado, será que é verdade que 20 jogadores aí que estão especulando, quer dizer, acaba criando esse sentimento, né, junto ao torcedor, então... Na realidade, a gente tem algumas questões e não tem como fugir de perguntar, né? Especulação, assim, Marião, vão acontecer. Agora, da minha parte, eu falei contigo, falei com outras pessoas da empresa aqui de Santa Maria, no momento nenhum eu vinculei nome, não questionei nome de ninguém. Então, são especulações que a própria imprensa faz, é natural, daqui a pouco, porque é conhecido Bandeira, trabalhou com Bandeira, ou está no mercado. Mas eu te falei, assim, atletas se oferecendo para trabalhar no Rio Grandense, atletas trabalharam comigo também, querendo trabalhar, atletas que querem ter uma oportunidade de trabalhar tanto no Rio Grandense também comigo no caso a comissão, né? Então tem essas situações e a gente vai ver tudo com calma. Até a gente vai fechar esse primeiro bloco, mas até porque também, né, Bandeira, existe até a tal questão do pré-contrato, mas que na realidade até a hora do cara se apresentar, o cara não tá, né? Ou vai muito da relação pessoal, da amizade, da confiança, né, da credibilidade, ou chega na hora, o cara vem e tá desembarcando aí, daqui a pouco já muda o rumo, né? O pré-contrato, na verdade, Marião, ele não tem um valor legal. Ele é uma possibilidade de um acordo, ele não é o acordo da palavra, é o acordo no papel. Mas o valor legal dele, ele na verdade, ele é muito questionado. Se coloca algumas vezes no acerto com o atleta uma multa rescisória, alguns pagam, alguns outros nada, sabe? Então, assim, o que a gente vai querer, até porque o tempo também é curto, a gente já entrou em dezembro, a gente vai hoje conversar com calma essa questão definitiva do que a gente tem para investir, quando começar. Mas em off, em off, né? Olha aqui, ó, quem tá te mandando um abraço aí, um abraço pro Codem,
né, e que a gente sabe que é um colorado fervoroso, mas que também tem um certo espírito periquito, né, o Adelar Tambra, né, que é um dos grandes dirigentes do Internacional de Santa Maria, e parabéns para o CODEM pela contratação do Bandeira. Por aí inicia um bom time, né? Então aí, obrigado Adelar, Adelar. E já me traz uma informação importante, que eu estava na dúvida hoje, porque hoje eu vou dar espetáculo, né? Confirmado Copa Verão hoje, né? Figueira, Tambra e Uberlândia. Segunda-feira o Juventude 1, Chamongo 1. E ontem o ATC perdeu, hein? ATC 0, União 1, né? Pede pro CODEM, olha, vamos pro intervalo já, só um pouquinho que não dá, né? Pede pro CODEM me mandar o restante da comissão técnica. Eu acho que já para colocar no site. Aí é o José Jaci que quer saber. O Bandeira pode falar, o preparador físico é o Marcelo Copini, né? Não, o Marcelo Copini é o auxiliar técnico. Marcelo Copini. Eu já sabia isso desde segunda, viu? E o Leonardo Bassotto é o preparador físico. Leonardo Bassotto, preparador físico. Intervalo é rápido, Zona Esportiva volta já. E agradecendo também a presença da Marjorie ali no outro estúdio, juntamente com o presidente do Conselho Deliberativo, o homem que deu o aval aí, o canetaço para contratar o Bandeira, o Volmar Heringer. Intervalo é rápido, a gente volta já. Zona Esportiva, apoio cultural, Dr. Márcio Rubim, ortopedista e traumatologista, Possebon Colchões, Locomotiva, Espaço Multiesportivo, Biomédica Fitness. Irineu Materiais de Construção, localizado na Rua das Amoreiras 121. Contato pelo telefone 3213 4410 ou 9999 1323. Aqui você encontra qualidade e conforto nos colchões de Leto. Possuímos opções com mola ensacada, Bonel, LFK para os mais diferentes biotipos. Trabalhamos também com travesseiros viscoelástico e uma variedade de estampas para estofamento e reformas para o seu lar. Faça um orçamento gratuito. Possebon Colchões. Garanta um sono tranquilo. Santa Maria vai tremer. Quarto Combate Guerreiros Tai. 14 lutas. Os melhores lutadores do sul do Brasil. Dia 12 de dezembro, 8 da noite, no Centro Desportivo Municipal. Apoio
Legal, de volta com o nosso Zona Esportiva, canal 19 TV Santa Maria, o apoio cultural do Dr. Márcio Rubim, ortopedista, traumatologista, Possebol Colchões, Biomédica Fitness, Locomotiva Espaço Multiesportivo, junto ao Rio Grande Futebol Clube, Irineu Materiais de Construção. Bandeira, qual é o cronograma agora? Vem pela frente aí, fica na cidade hoje, vai me assistir hoje à tarde para fazer um espetáculo? Não. Eu vou evitar para ter uma viagem tranquila, né, Mariano? Melhor não levar pesadelo para a viagem. Né? Ou querer contratar. É melhor manter a distância sobre isso. Na verdade, a gente vai agora almoçar, né? Vai conversar e vai começar mesmo a planejar. É 0800 seu almoço ou não? Pra ti? Ah, tem que ser, né? Tem que ser. Eu gastei muito no pedágio agora, né? Então eu estava acostumado com o pedágio. E a gente vai sentar, vai começar a planejar essa questão de contratação, o que a gente vai ter para a capacidade de investimento, possibilidade de quando começar já o ano que vem, aí a gente vai começar dando andamento, perder o menos tempo possível. A ideia é tipo pré-temporada na segunda quinzena de janeiro, por aí ou não? É a ideia, assim, mais ou menos eu tinha uma data do dia 18, que é uma segunda-feira, agora vamos ver com a direção porque eu acredito que o campeonato vai começar no Tu vai trabalhar com quantos jogadores, Bandeira? 2 de março. Pretende trabalhar com quantos jogadores, assim? O plantel ou digamos assim, um X de jogadores mais ou menos mais experientes, com essa mescla? Eu ainda tudo muito prematuro. Mariano, tu sabe assim, eu vou continuar falando uma situação, parece repetitivo, mas é a verdade, né? Vai depender do investimento. Eu tenho que ver a questão da base, assim, como é que é a utilização do pessoal em relação a grupo, né? Para contar com eles. Daqui a pouco tu tem que ficar a Bandeira com 10 atletas da base. Bom, a gente vai ver assim, então eu preciso tentar contratar 15 profissionais, 16, 18. A estrutura da equipe de grupo, a gente vai tentar montar 16, 18, sei lá, vamos ver o que a gente consegue encaixar dentro do orçamento. E que não só por questão financeira, que venha para ajudar e para agregar. E aí, ver quais os da base. Mas eu não gosto de um grupo muito grande, cara. Eu até tenho conversado com o pessoal lá do futebol e eu tenho lido algumas coisas e eu tô lendo um livro do Guardiola e é uma coisa interessante, não que o cara vai querer se comparar com ele, né? Mas assim, a ideia, claro. Ele sempre procurou montar plantéis mais reduzidos com jogadores que joguem mais de uma função para justamente não ter daqui a pouco um cara muito insatisfeito, um cara que vem com a perspectiva de jogar, daqui a pouco não está nem indo para o banco, então tem questão custo-benefício, né? Tu tem que trazer um cara que no mínimo vai estar no banco, vai poder te ajudar. Não adianta estar pagando daqui a pouco 3, 4, 5 mil para um atleta que não está nem no banco. Nem no banco, entendeu? Então a gente tem que pensar e pesar muito isso para montar a equipe, mas não é ter um grupo muito grande, cara. Aqueles 3 goleiros, daqui a pouco 22, 3 jogadores de linha, uma base de 25, 6 jogadores, eu acho que tá muito bem por aí. Condei, ações agora para frente aí. Agora fazer andar todo o planejamento que está pronto lá no clube. Que até então a gente tentava falar, as pessoas não acreditavam, não davam muita bola, porque todo mundo tinha quase uma certeza que nós não iríamos jogar futebol. Se criou esta ideia. E eu tinha que correr atrás e dizer que não, mas era eu contra uma notícia que sai na imprensa, que alguém planta na imprensa, e tu sabes que é complicado. E todo mundo sabe que a nossa situação ela é delicada. Então, nós, a partir de segunda-feira, decretamos, e aqui eu quero louvar muito o trabalho do presidente do conselho, que nos acompanha no outro estúdio ali, que num momento de muita dificuldade, eu liguei a ele, quase que desanimando, e ele disse: não, presidente, almoça descansado segunda-feira, almoça descansado, vamos reunir à tardinha e nós vamos resolver. E ali nós, em 1 hora de reunião, com um grupo consistente de colaboradores que acreditam na ideia que o clube montou, já às 18h30 ligamos para o Bandeira, que até eu acho que ele pensou... Você vinha se levando desde quando, Bandeira? Há muito tempo. Olha, eu logo que eu saí do Brasil lá, que eu pedi para sair do Brasil, o Bolle, que é um cara que está sempre atento, né? Ele viu e já me ligou, já conversou com o Den e tal, mas tinha algumas situações assim que também... Tinha uma ideia que tu ia renovar com eles lá, né? Não, eu tinha renovado, tinha praticamente renovado, só que aí é uma situação que foi bem pessoal, uma situação bem chata. Acontece lá com o Brasil do Farroupilha, Bandeira, que chega. Eu não vou falar agora, mas quando o cara tá lá dentro, o cara sabe por quê. Cara. A forma, às vezes, que lidam com o futebol, ela... tem gente que às vezes pensa que a gente está lá dentro, que a gente está lá por brincadeira, por passatempo. O treinador aí vai lá, escala o time de um jeito, do outro dia escala o treinador, o preparador manda correr, e não é assim, a gente vive disso. Mas às vezes quem está atrás, ele acha que ou o clube é dele, ou
ele pode interferir de alguma forma, e eu não gosto e não estava gostando do que estava acontecendo já desde a divisão de acesso. Então, quando chegou num ponto assim, tem que ser desse jeito, eu digo, não vai ser desse jeito, eu vou para minha casa descansar. A gente estava de líder na Copinha, tinha ficado com o mesmo número de pontos do segundo na divisão de acesso, todo mundo tranquilo, assim, em relação a trabalho, continuidade de trabalho. Foi uma situação assim, meio chata da minha saída, mas eu saí com uma consciência tranquila. Então, depois que a gente está lá dentro, a gente começa a entender, às vezes, por que determinado clube, por que certas situações elas são repetitivas, a gente começa a entender em função das pessoas que trabalham também. Pois é, só para dar uma passada, né, para a gente saber um pouco, né, porque é uma coisa impressionante o Brasil da Farroupilha, e não é a primeira vez, vem, daqui a pouco o time não, essa vez vai, e aí, né. Bandeira, vamos falar um pouquinho, o Caxias, o que tu me fala? Vai ter que se remoldar, vai ter que fazer uma leitura, tu sabe que eu digo, claro, acompanha, tá ali na Grande Porto Alegre, porque na realidade o Caxias vai ter que viver um outro momento, né? Agora quando eu estava em Farroupilha a gente conversava muito sobre isso. O Caxias caiu também pelo começo da temporada e por uma dificuldade de planejamento, porque para eles terem caído para a segunda divisão era aquela coisa assim, vamos montar um time para se manter na Série C do Brasileiro, para tentar uma Série B, para pensar no ano que vem. Então são várias hipóteses para montar um grupo. É um grupo caro, é um grupo médio, um grupo mais barato para pensar para uma base do ano que vem. Fiquei sabendo que eles tinham 66 jogadores contratados 66, lá. Jogador que entrava, saía, treinador. Então assim, o planejamento ele não foi de acordo com o que era desde o começo, foi mudando. Aí vinha um treinador de fora trazer jogador do Nordeste, aí vinha um treinador daqui trazer... Então é complicado. Agora eles estão numa realidade que há muitos anos eles não passam, não sei se passaram, talvez quando nem era Caxias. E não é fácil, é que nem a gente numerou. Pelotas, São Luís, Caxias, Esportivo, alguns com um pouco mais, um pouco menos, o Rio Grande do Sul. Mas a gente sabe que também a questão do nome da cidade influencia bastante os interesses, a gente sabe disso, tu sabe melhor que eu. Mas, Marião, é aquela situação, vamos assim pegar assim, esses que têm jogado mais Série A. São Luís, Pelotas e Caxias, três. Nós temos uma vaga. Uma vaga, Então, 2 desses vão ficar mais um ano. Mais um ano. E sem a garantia de que no ano que vem, com 2 vagas, vão subir os 2. Né? Então, assim, não é fácil. Daqui a pouco o Caxias não sobe esse ano, já entra naquela rotina de divisão de acesso, né? É complicado. É complicado porque o próprio União, que já teve o gostinho, né, Bandeira, de estar lá, Nós temos aqui o Inter de Santa Maria. O Inter de Santa Maria. Quanto tempo teve na primeira divisão? Olha a dificuldade que está tendo hoje. Eu não vou falar uma coisa que eu não sei, mas a gente vê assim, a dificuldade para conseguir se manter e projetar e buscar uma vaga para a Série A não é fácil. Legal. Não é fácil. O Leandro já está me fazendo sinal para a gente fechar o nosso programa. Só tem que fazer Tu continua muito xarope, assim como estava fora de campo, ali nos treinos, e continua ou está pior ainda agora? Marião, quando precisa o cara é chato, quebra um quadro de vez em quando, mas 6 anos a gente fica um pouquinho mais velho, um pouquinho mais sentimental, né? Mas não, o trabalho continua, cara. Assim, continua a forma de lidar com... Uma coisa que eu aprendi com meu pai é respeito. Eu sempre digo, quando eu começo um trabalho assim, tem que se ter respeito. Existe hierarquia, existe a direção, existe a comissão, existe o atleta. Tem que ter respeito entre todo mundo e em cima disso trabalhar. O atleta está ali para trabalhar, ele é pago, o clube está disponibilizando uma possibilidade de a gente tá empregado, então isso a gente tem que valorizar. Isso a gente vai colocar na cabeça do pessoal, vamos trabalhar forte para ter os resultados. Bandeira, obrigado por ter vindo, sucesso para ti. Prazer em ver, obrigado pelo convite. Obrigado por ter vindo, a casa é tua. Presidente, deixa o recado final aí agora na câmera ali, naquela tua exclusiva, e chama o Periquito agora para a campanha de sócio, lá temos que pagar o Bandeira. E o Vomar já vai começar com as rifas dele. As rifas, aquelas que nunca entrega. E aqui o depósito tem que ser em conta, né? Depósito em conta. E por trás tem uma auditoria pesada aqui em casa, né? Eu sei. Não, Mário. Assistência jurídica tá do lado. Mário, é uma das coisas que nos tranquiliza é a forma que o Rio Grandense está trabalhando. As pessoas já começaram a nos procurar e continuem acreditando. O Rio Grandense vai sim fazer um trabalho muito sério e com o apoio de toda a imprensa. Eu sei que em Santa Maria tem uma imprensa forte e com essa comissão técnica e o grupo que nós vamos montar, teremos grandes jogos no nosso estádio. Pode acreditar todo mundo e nós vamos ter o apoio necessário para manter a estrutura. Legal, obrigado Bandeira, obrigado ao Rodrigo Bandeira, o José Luiz Codeia, a Marjorie e também o presidente do Conselho Deliberativo, Vomar Herigi, prestigiar e participar aqui do nosso Zona Esportiva. Na sequência vem aí o Rodrigo Gonçalves com o nosso telejornal Santa Maria, agora também ao vivo para você com as principais informações do telejornalismo. Eu volto amanhã, boa tarde.